Quero conversar um pouquinho com os irmãos. Nós estamos aqui ministrando aqui na igreja sobre uma jornada de fé baseado na vida de Moisés no deserto, as lições aprendidas e aquilo que nós vamos pegar dali e trazer para nossas vidas como prática diária para nós. Eu quero conversar um pouquinho nessa manhã sobre conselhos. Quem aqui gosta de ouvir conselho? Quem aqui gosta de ouvir conselho? Quem aqui gosta de dar conselho? Tem gente que gosta de dar conselho, né? A Giovana deve ser uma que gosta de dar conselho. Advogado gosta de dar conselho. Faz isso, faz aquilo outro. Deve ser assim. Né? Mas às vezes, que tipo de conselho às vezes a gente ouve? Que tipo de conselho? Que pessoas nós buscamos para aconselhar? Ou nos aconselhar? Ou como nós aconselhamos? E aí no livro de Gênesis, capítulo 18, acontece algo muito interessante. O povo de Israel, ele sai do deserto de Sim e ele chega no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, acontecem umas coisas interessantes. Antes de Moisés subir para o Monte Sinai, Moisés tem um encontro, e é legal isso porque a esposa de Moisés vai até a casa de Labão, que era sogro de Moisés, junto com seus filhos, com Gerson e Eliezer. Eles vão lá na casa junto de Joquebede, vai lá. Joquebede é a mãe de Moisés, certo? Como é que chama a mãe de Moisés? A esposa de Moisés. Como é que chama a mãe de Moisés? Como é que chama a mãe de Moisés? Joquebede. E a mulher de Moisés? Zípora. Não é víbora. É Zípora. Ok? Tá bom? Então, a sua esposa que está do seu lado não é víbora, é Zípora também. Ok? Então, a Zípora. E ela vai lá junto com Gerson visitar o pai, o Gerson e Eliezer, os filhos de Moisés, para visitar o pai. E aí, então, lá eles compartilham como é que estava a vida no deserto, aquela caminhada, aquela jornada que eles estavam ali. E aí, o que acontece? Jetro, eu falei Labão é pai de Raquel. Estou loucão hoje, hein? Segura que o negócio hoje está difícil. E aí, vai visitar Jetro, que é o sogro de Moisés, e aí, então, lá compartilha como é que estava aquela jornada, as dificuldades daquela jornada, e aí, então, Jetro vai junto com a sua filha Zípora e seus netos visitar Moisés. E ali, então, Moisés conta para ele, num café da tarde com pão de queijo, Moisés, então, conta para ele ali o que estava acontecendo. E aí, então, capítulo 18, há uma visita de Jetro a Moisés. E aí eles vão conversando, e lá, no capítulo 18, verso 13, diz assim: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Imagina isso assim, ó. Jetro foi visitar o seu genro, e aí ele sentou e estava vendo Moisés trabalhar. Estava vendo Moisés levar a vida ali. E aí a Bíblia diz que Moisés sentou-se para julgar as questões. Irmãos, imagina isso, 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. Dava um problema na família do fulano. Onde eles iam? Moisés, tem uma situação lá, é o seguinte. Minha mulher falou para eu lavar a louça e eu não quero lavar a louça. O que é que eu faço? E lá em casa tem uma briga. Moisés fala assim, chama os dois e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, um cozinha e outro lava, fechou? Fechou, beleza. Agora vem o outro casal, o casal fala assim, meus filhos, meu marido não quer acordar de madrugada para cuidar dos filhos, o meu menininho fica chorando. Traz os dois, é o seguinte, você tem que ajudar ela, o filho é de vocês dois, tal. Beleza, aí vai lá, aí vem outro lá. E Moisés ficou ali de manhã, das 6 da manhã, até as 6 da tarde, julgando essas questões. Jetro olhando tudo aquilo. E a Bíblia diz que então Jetro chega e fala assim, Moisés, por que você não escolhe entre o seu povo homens idôneos, homens sábios, homens conhecedores da palavra, para ajudar você nessa caminhada, porque essa caminhada só você não vai aguentar, filho. Você vai dar um estresse e vai morrer. Moisés então olha aquilo e vê naquele conselho algo vindo de Deus. E aí eu quero tirar aqui algumas lições na postura de Moisés ao ouvir Jetro e na postura de Jetro em aconselhar Moisés. O que nós podemos aprender com eles? Primeiro ensinamento que tem nesse texto,
ore ao Senhor pedindo direção. Você quer alguém para aconselhar você, para orientar a sua vida, para dar instruções de Deus para você, para te orientar na caminhada? Primeira coisa, ore ao Senhor. Senhor, eu preciso de alguém para me direcionar. Não é chegar assim, eu estou com um problema lá no seu trabalho, chega lá no primeiro, rapaz, você não sabe o que aconteceu na minha casa. E aí o cara fala assim, não sei mesmo. Rapaz, briguei com minha mulher por causa disso, você quer mais, meu filho, você quer mais. Faz isso, isso, isso. Não, ore. Senhor, eu preciso de alguém para me orientar na minha vida, na minha caminhada espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Preciso de alguém para me ajudar. Ore. Eu tenho certeza com você que a Bíblia não relata, mas Moisés já estava orando para Deus direcionar alguém. Porque Moisés não estava aguentando aquela situação. Senhor, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda a resolver isso. Então, ore a Deus. Esse é o primeiro ensinamento, se você vai buscar conselho de alguém. Segundo ensinamento, busque instrução com alguém sábio, na palavra de Deus e na vida. A gente não gosta muito de buscar conselhos. E geralmente quando a gente busca o lugar errado. Pessoas que vão instruir a gente de uma maneira errada. Às vezes instrui na vida, mas não tem um conhecimento da palavra. Então ele te instrui de acordo com o que é a vida dele. Instrui, busque alguém, ore e busque alguém sábio. Sábio na palavra. Sábio naquilo que vai ensinar. E alguém sábio na vida. Jetro era alguém sábio na palavra e também alguém que era experiente na vida, porque ele era sogro de Moisés. Se era sogro de Moisés, possivelmente ele tinha no mínimo 15 anos mais velho que Moisés. No mínimo 15 anos mais velho. Então alguém que vai direcionar você. Outro ensinamento, quando alguém vier, orou a Deus, buscou alguém, Deus direcionou essa pessoa, quando ele vem falar com você, pare para ouvir. Pare. Dê atenção. Não fica assim, entendi. Então tá. Aí você quer? Não, é hora de ouvir. Porque você orou, buscou a direção de Deus, Deus direcionou, e agora Deus vai falar com você através desta pessoa. Amém, irmãos? Isso é muito importante, porque o conselho que você vai ouvir, talvez os conselhos que você tenha ouvido não tenham vindo de Deus. Então não é Deus que está falando. Então é o inimigo que está falando. Então preste atenção. Orou, Deus direcionou, agora o Senhor vai falar através de uma pessoa. Que pessoa é essa? A pessoa que você orou. A pessoa que você orou. E o conselho vai vir de acordo com a orientação de Deus. Não de acordo com o que você quer, você está a fim de ouvir e tudo mais. Não. De acordo com o que Deus está direcionando a sua vida. Outro ensinamento. Ore ao Senhor pedindo confirmação. Aquela pessoa falou, agora Senhor, confirme isso. Eu quero confirmação do Senhor. Se é para eu fazer isto mesmo. Que pessoas que me procuram e falam assim, pastor, conheci uma pessoa, namoro com ele ou não? Eu falei, não sei. Não sei, você está me falando agora? Eu preciso orar para saber a direção de Deus. Arrumei um emprego novo, vou para esse emprego novo? Não sei. Não é assim. Não é assim, chegou agora, vamos pegar aqui a minha bola de cristal abençoada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que é que eu faço? Não é assim não. Tem toda uma direção de Deus, momento de oração, busca da direção de Deus. Por quê? Porque o Senhor vai confirmar. E é engraçado porque Jetro chegou para Moisés, falou tudo para ele. Moisés foi, parou para ouvir. Pode ler o texto. Jetro foi orientando Moisés, por que você não faz isso? Moisés foi e ouviu tudo. Moisés não ficou retrucando ele. Moisés parou para ouvir. Eu não sei quantos de vocês já orou a Deus pedindo para Deus direcionar alguém para instruir vocês. Eu não sei se você tem alguém que te instrui. Eu tinha meu pai. Meu pai era o meu instrutor. E pai é da hora.
Porque pai não tem meias palavras, né? Pai, ele fala mesmo. Meu pai era assim, meu melhor amigo, aquele que me instruía. Meu pai faleceu. E aí eu fui buscar em uma outra pessoa, o meu pastor, que até hoje, o pastor Luiz Felipe, ele é aquela pessoa que eu busco a orientação do Senhor. Alguém que eu sei que é de Deus. Alguém que é mais velho que eu, que me instrui. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Os idosos da igreja, as pessoas antigas de igreja, de idade, eles não são um problema na igreja. Eles são a solução para muitos de nós. Eu amo sentar para conversar com os... irmãos, eu gosto de idoso. Eu amo idoso. Essa semana eu fui visitar alguns idosos da igreja, que não pode vir mais na igreja por questão de saúde. Fui na casa da irmã Maria Ferreira. Passei lá um tempo com a irmã Maria Ferreira. Os cabelos brancos da irmã Maria Ferreira, ela não pode mais vir na igreja. Ela não está andando mais. Fui visitá-la. Passei lá uma tarde, celebramos ceia junto, comemos do mesmo pão. Depois eu fui na casa da irmã Sara, da Ângela. Passei um tempo lá com elas, ouvindo ali. Como é gostoso aquilo. Sentar com meu sogro tem 80 anos. 78. Como é gostoso sentar e conversar com meu sogro. Aprender com ele. Ele vai falar lá dos arautos do rei, daquelas músicas antigas, sabe? Aquelas coisas que ele gostava. Meu sogro tinha um quarteto na igreja batista do Jardim São Salvador. Ele era uma daquelas pessoas que cantam, ele tem uma voz bonita. E ele gosta de contar essas histórias. Você chega na casa dele lá por uma meio-dia, ele está assistindo o culto da primeira igreja batista de Dallas. Sabe por quê? Porque lá tem um coral de 200 vozes. E ele ouve aquilo. Ele gosta. Não tem um jovem na igreja de Dallas, a igreja mais rica do mundo. Vocês têm ideia lá tem um aquário que tem um tubarão. Não sei por que eles quiseram colocar um tubarão dentro da igreja. Né? Tudo na igreja é escada rolante. Hã? Batistério. Ah, entendi. É no batistério. Não tinha entendido. Vai para as águas e já sai. Não sei. Né? É a igreja mais rica do mundo, é a igreja que mais investe em missões do mundo. A primeira igreja batista de Dallas. Você pode entrar lá, entra na página deles no YouTube, está lá o culto. Meu sogro gosta. É legal, você vai lá almoçar, aqueles irmãos estão cantando lá, não estou entendendo nada, mas está cantando lá. Mas ele gosta. Pessoas idosas, pessoas sábias, pessoas que nos orientam. Talvez pode ser seu pai, alguém que Deus vai direcionar você. Ore a Deus sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso. Quinta-feira, no nosso encontro, que eu dou aqui um curso para um grupo de pessoas daquela igreja chamado Liderança Servidora. Nós estávamos falando sobre isso. Ore para alguém direcionar você, ser instrumento de Deus na sua vida. Faça isso. Pode ser o seu sogro, como foi com o caso de Moisés, quando Jetro chegou lá e orientou ele. Busque direção de Deus. Irmãos, ninguém consegue caminhar sozinho. Tem um monte de jovens quebrando a cabeça na vida aí, se arrebentando todo, porque não é humilde o suficiente para buscar a orientação do Senhor. Tem muito casamento sendo fracassado porque não está buscando orientação de pessoas direcionadas pelo Senhor. Busque a Deus sobre isso, em nome de Jesus. Então, ore a Deus pedindo confirmação. Isso é para você que está ali, e se Deus confirmou, o que você faz? Vai embora, filho. É hora de agir. Você orou, Deus direcionou alguém. A pessoa vem e te aconselha. Você ora, Deus confirma. Deus confirmou, você faz o quê? Eu vou ver o que eu vou fazer. Não, vou ver o quê? Tem muita gente que é assim. Não, eu estou orando ao Senhor para que eu possa servir ao Senhor. Por que você está orando ao Senhor? Por que você está orando? Se você já é servo de Deus, vai servir, filho. Tem pessoas que dizem, irmãos, olha, eu estou orando a Deus para Deus direcionar alguém para cuidar das crianças ali do berçário. Ai, pastor, eu estou orando a Deus para ver se é para eu servir mesmo Ele. Oxe, para quê?
Deus já chamou você, você é salvo. Agora, a partir de agora, você está pronto para servir. Eu não preciso orar para servir a Deus. Eu posso orar para Deus me direcionar aonde servi-lo. Aí sim. Mas para eu servir a Deus, não. Isso não. Então, Deus confirmou? Vai. Está orando a Deus, Senhor, me indica alguém para me orientar, que eu quero arrumar uma namorada, eu quero casar. Ou um namorado, eu quero casar. Beleza, alguém chega e fala assim, ó, vou orar junto com você. Começou a orar, ora. Apareceu um varão abençoado, uma varoa abençoada. Aí, que primeira coisa que você vai fazer? Apresenta para aquela pessoa que você orou a Deus para ajudar você nesse processo. Já me apresentaram alguns aí que eu falei assim, foge, isso é laço. Isso não é bênção, isso é laço. Ore a Deus. Busque em Deus. Então, ore a Deus para Deus direcionar você para alguém para te aconselhar. Agora eu quero dizer para você que gosta de aconselhar, olha o que eu aprendo com Jetro. Primeiro, para que seu conselho seja ouvido, diga apenas o que Deus mandou. Não diga aquilo que Deus não mandou. Irmão, Deus está falando para mim falar isso aqui. Deus está mandando ou você está falando? Se Deus mandou você, diga lá e fale isto. Pronto. É isso. Mas você sabe que Deus falou isso, mas sabe que? Não tem sabe que não. O que Deus mandou falar, fale. O que Deus mandou Jetro falar para Moisés? Divida esse povo. Arruma líderes para 1000, líderes para 100 e líderes para 10. Busca líderes assim. O que ele fez? Moisés, por que você não faz isto, isto e isto? E se você quiser, Moisés, faz isso. Não, Deus não mandou falar o que você quiser. Deus deu a orientação correta. Amém, irmão? Oriente certo. Cuidado para não deixar com que o ego, agora sou eu que vou falar. Outro ensinamento, lembre-se, você é apenas instrumento de Deus na vida de alguém. Amém? Alguém orou para você ser bênção na vida dele, você é só instrumento. Não se ache superior. Não ache que se alguém escolheu, tenha um coração humilde, não se sinta superior. Seja humilde. Deus mandou falar é aquilo, e você é um instrumento de Deus para abençoar aquela vida. A gente gosta de orientar pai com filho. Mas você tem que fazer isso. Você nem orou para orientar. Você nem buscou a direção de Deus. Você está falando do jeito que você acha que é o certo. Mas será que é o jeito certo de Deus? Existe um jeito certo de criar filho? Existe? Só tem um na Bíblia. Ensina teu filho o caminho que ele deve andar. O restante, se eu vou dar uma palmadinha, se eu não vou palmadinha, isso aí é uma decisão minha e sua. Tribunal lá que vai resolver os filhos dele lá. Eu vou resolver filho dentro da minha casa, quer ensinar eu a educar meu filho? Por que ele não paga as contas do meu filho para educar ele então? Um monte de juiz aí quer ensinar eu a educar filho. Então paga as contas dele, e vem me ajudar. Cada um de nós temos um jeito de educar filhos. Eu fui educado na vara. Era a vara, velho. Vara de guaximba. Cara que batia nas costas e fui em verga. Minhas pernas aqui era tudo marca. Eu não era muito boa, Era tudo guaximbada. Meu pai falava assim, vai obedecer não? O velho não era mole não. Mas eu sinto falta dele. Não das guaximbas, mas dele eu sinto. Então tenha um coração humilde. Busque orientação de Deus. Fale só o que Deus mandou você falar. Tenha um coração humilde. Não se sinta superior ao outro. Nossa, várias pessoas me procuram para aconselhar. Não, se sinta alegre e feliz por orientar pessoas que Deus tem trazido até você. Amém? Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Vamos ser bons conselheiros? Então vamos lá, tem mais aqui, Fale com mansidão. Irmãos,
Quando Jesus encontra Pedro, Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí, Jesus encontra com Pedro. A Bíblia diz que é no mar de Genezaré, às beiras do lago de Genezaré. Jesus encontra com Pedro. E aí, Jesus chega e fala assim, coloca a mão no ombro de Pedro e fala assim: Pedro. Não foi assim: ô Pedro. Não, foi assim: Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu amo, Senhor. Quem levanta a voz? É Pedro. Porque a voz de mansidão de Jesus era a cura na vida de Pedro. O tom da sua voz, quando você vai orientar alguém, é cura. O jeito de você chegar na pessoa é cura. Às vezes a gente já chega apontando o dedo, a gente já chega com todo o preconceito. Já criamos um conceito, e aí eu chego para orientar alguém, eu chego como? Já todo com o meu conceito, o meu preconceito, para orientar alguém. Mansidão. Você que tem uma experiência de vida, quando vai orientar alguém, seja manso e humilde de coração. Porque esses, a Bíblia diz que são bem-aventurados, são felizes. Seja manso. Vai orientar o seu filho, seja manso com seu filho. Não seja um cavalo, não. Tem uns pais que chegam e já quer partir, dar no peito do filho. Vai devagar. Seja pacífico, seja manso. Meu pai era um homem manso, até desobedecer ele. Desobedecia ele, o negócio era um pouco mais complicado. Mas ele era um homem manso. Minha mãe já era um pouco mais brava. Minha mãe era aquela mulher que o que tinha na mão jogava em você. Não sei se a sua mãe era assim também. Minha mãe era assim, o que tinha na mão, tivesse uma vassoura, um rodo, uma enxada, uma foice, o que tinha jogava. Se pegasse depois, resolvia o que ia acontecer. Era assim minha mãe. Panela, né? Morava na roça, estava lavando as panelas no rio lá, só que na madrugada, pá, jogar a panela na gente. E amava a gente, hein? Amava muito. Mas meu pai era aquele homem manso. Seja manso. Jesus disse que ser manso são pessoas felizes que são mansos, não bravo. Outro ensinamento, se você vai aconselhar alguém, não tem mais ensinamento, são só esses ensinamentos. Então, seja manso, fale com mansidão, tenha um coração humilde, não se sinta superior. Lembre-se, você é instrumento de Deus, diga apenas o que Deus acabou. Orou a Deus, alguém te procurou. Irmão, isso é vida pastoral. Estou dando você nessa manhã aqui orientação pastoral. Porque às vezes as pessoas olham para a gente como pastor e acham que só eu sou pastor. Só eu, pastor Elias, sou um pastor. Só nós somos capacitados a orientar alguém. Não. Todos, eu e você, somos pastores de vidas. Nós cuidamos de vidas. Você cuida da sua família, que eu não tenho acesso. Você cuida dos seus amigos, que eu não tenho acesso. Você cuida dos seus filhos, que eu não tenho acesso. Você tem colegas de trabalho seu, que eu não tenho acesso. Você é pastor de vidas. Você cuida de vidas também. Não é só o pastor que está aqui. Uma das funções pastorais é dar instrução. E nesta manhã, eu estou dando uma instrução para você de como você pode receber e como você pode ser o transmissor de conselhos. Pare para ouvir, dê atenção. Deus não fala só através do pastor. Deus fala através da sua palavra, principalmente. O único meio de Deus falar é através da palavra e através da vida daqueles que têm a palavra do Senhor. Você é instrumento de Deus. Vai aconselhar seu filho, vai aconselhar sua filha, fez coisa errada,
que vai fazer. E é engraçado que a gente chega a uma certa idade, a gente começa a olhar os outros, parece que a gente nem errou, né? Não é assim? Você está fazendo isso, você já fez aquilo. A gente gosta e esquece que eu e você já tivemos 10, 12, 15, 19. Quando eu penso na minha vida, dos 15 aos 19 anos, eu falo, Deus do céu, obrigado, porque o Senhor é bom demais comigo. O Senhor é gracioso. Eu tinha 17 anos, eu queria ter 18 anos, eu queria ter um carro. Sempre quis ter carro. Com 17 anos, 17, 18, eu queria ter um carro. Eu não queria um carro, eu queria um Passat Pointer 1.8, sabe aquele que voa? Eu namorava uma menina no interior de São Paulo, e eu falei, Senhora, com ela o ônibus vai ser rápido, né? Com esse carro aí. Deus nunca me deu, e um dia eu fui falar com meu pai, falei, pai, né, cheio de razão, pai, eu trabalho, eu ganho bem, tem amigos meus que ganham menos que eu, tem carro, e eu não tenho carro. Aí meu pai, com aquela sabedoria, sentado na escada da casa que a gente morava, descascando uma abóbora, e eu fui falar com ele, o velho olha para mim e fala assim, Deus não dá perna para cobra. Falou mais nada. Eu falei assim, vai, né? Nunca tive um Passat Pointer 1.8. E hoje eu nem quero. Que aqui deve gastar uma gasolina que, pelo amor de Deus. Né? Mas era isso. E aí talvez os meus filhos vão querer ter um carro poderoso também. E eu vou falar assim, você é bobeira, menino, não sei o que lá mais. Nada. Você já sabe orientar ele. Outro dia eu estava conversando com o pai, que o filho dele era aqui da igreja, e ele falou assim, meu filho é metido. Meu filho é arrogante. Esse é meu filho. E eu não sei aonde ele aprendeu a ser assim. Conhece o filho. E aí o carro do filho quebrou. Ele foi falar com o pai, pai, o carro quebrou. Ele falou assim, e aí? Não, mas tem que arrumar. Você não anda com ele? Então arruma. Pronto, acabou a conversa. Acabou a conversa. Eu quero dizer para você, querido, com tudo aquilo que a gente está falando aqui, Deus vai mandar pessoas para orientar a sua vida, como manda para a minha vida. Eu vou dizer para você, às vezes é difícil eu absorver uma orientação do meu pastor. Às vezes é difícil. Eu chego para ele e falo, cara, assim, assim, assim. Ele fala isso, eu tenho que dar aquela engolida forte. Mas eu sei que veio de Deus aquilo que ele me orientou. Então, ore a Deus, busque alguém para orientar a sua vida. Alguém ofereceu alguém, e se você vai orientar alguém, busque direção de Deus e fale aquilo que Deus mandou. Com mansidão. Para encerrar, Paulo escreve em Gálatas 2, Paulo fala assim, se você for orientar alguém, oriente-o com mansidão. Com mansidão. Paz. Voz mansa. Amém? Amém, irmãos? Voz mansa. Mansidão. Eu não gosto que ninguém que grita. Alguém que gosta de gente que vai falar com você e ficar gritando? Uma pessoa estava reclamando comigo que o patrão dela grita demais. É horrível, né? Jesus nunca vai gritar no seu ouvido. Jesus sempre vai sussurrar através do Espírito Santo no seu ouvido. Feche seus olhos. Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, como nós cantamos. Estás aqui, operando milagres, operando corações. Tu és o Deus de promessa, o Deus de milagres. Mas o maior milagre que o Senhor fez não é curar questões físicas, abrir o mar.
O maior milagre que o Senhor fez é mudar as nossas vidas. E o Senhor tem nos dado pessoas como instrumento do Senhor na direção das nossas vidas. E eu quero, ó Deus, te louvar por esta manhã, porque através da vida de Jetro, no relacionamento com Moisés, nós aprendemos que nessa jornada de fé, Senhor, nós aprendemos que precisamos de pessoas para nos orientar nesta caminhada. Não conseguimos fazer tudo sozinho, não vamos conseguir chegar ao final dessa jornada de fé sozinho. Por isso que o Senhor nos colocou um do lado do outro, para sermos bênçãos uns dos outros. Não é para criticar, não é para ofender, mas é para ser instrumento do Senhor e orientar pessoas e sermos orientados por pessoas para que possamos crescer como corpo em unidade do Teu Espírito Santo. Eu quero te louvar por cada vida aqui nesta manhã, que está aqui presente ou que está online ouvindo. Que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa permitir, e ao sair daqui, possamos estar buscando alguém para ser instrumento na caminhada de fé que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor colocou meu pai na minha vida. E depois o Senhor me deu outro instrutor, ó Deus, para continuar essa caminhada. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem me colocado como instrutor de alguém nessa caminhada. Alguém que orou e pediu. Alguém, ó Deus, que foi instrumento do Senhor. Que tem sido instrumento na minha vida. Que possamos, ó Deus, ser instrumentos na vida de pessoas que estão buscando a orientação do Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos esta manhã, nós te exaltamos. Em nome de Jesus.